podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, número 13, com André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Mauro Damer, e hoje a convidada super especial, Natália Polesso. Seja bem-vindo, Natália. Obrigado, gente. Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Então, é isso, João. Pode começar, meu caro. Boa noite, confrades. Que dizer, né? Demais esse domingo, em que o asno que temos como presidente desafia a democracia, instiga o seu gado zumbi na porta do palácio e fala que chegou ao seu limite e que as Forças Armadas estão com ele, um dia depois de ter se reunido com os chefes das três forças e com os seus ministros militares, né? Agora à noite saiu uma notícia que ele talvez insista em colocar o coleguinha dos filhos dele como chefe da Polícia Federal e que talvez ele queira mudar a chefia do comando do Exército, que é a maior força, botando o seu general mais canino, que é o Luiz Eduardo Ramos ali, né? Isso tudo é muito preocupante. Sim. Mais uma vez vimos essa profusão de notas de repúdio e eu acho que realmente cada dia eu fico mais pessimista, sabe? Não sei se ele tem apoio no mercado financeiro e apoio no exército como um todo, mas como eu sempre falo, é um golpe miliciano que está em curso e eu acho que terá derramamento de sangue. Já está tendo, né? A gente tem já estamos no meio de uma pandemia, falam que estão 7 mil mortos, mas pelo menos deve ser 10 vezes isso, né? Você pega os números de mortes por dia e compara com a série histórica, é uma coisa brutal, né? Então, assim, a gente nem está tendo a dimensão dessa tragédia, vai ter bastante depois, mas eu acho que a gente pode ver um outro tipo de derramamento de sangue aí. Muito bem. Andréa? Olá a todos. Só rapidamente sobre isso que o Cuenca disse, eu acho que o Maia tem quase 30 pedidos de impeachment, né? E só que eu acho que ele está fazendo as contas, ele está esperando a possibilidade de conseguir uma maioria, né? Porque entrar num processo desse, se eu me levar, cara, não sei nem dimensionar isso. E aí, sobre o que me impressionou esses últimos 3 dias, foi uma matéria do Alan de Abreu na Piauí sobre o comportamento brasileiro no cárcere, vamos dizer assim. Então, as visitas estão suspensas em alguns presídios, se não em todos, não sei, mas esse de Caraguatatuba está no litoral norte de São Paulo. E aí as pessoas levavam cigarro, que sempre foi assim, a clássica e famosa moeda de troca dentro de um presídio, né? Eles não têm essa moeda de troca nesse momento. Isso já deve mudar a relação de forças e de barganha, de que seja, porque é dinheiro lá dentro. Mas não só isso, então, por falta de cigarro, eles estão fumando cabo de vassoura, eles estão raspando o cabo e fumando aquilo ali. Álcool gel está proibido passar para celas, porque eles bebem o álcool gel, e aí Uau. Bêbados, os presos ficam mais incontroláveis do que eles já são. Um silêncio pré-rebelião contínuo, enfermarias lotadas. E eu fiquei pensando, puxa, e até os golpes, né? A minha sogra, não faz muito tempo, caiu no golpe daquela ligação feita em presídio, dizendo que ela estava com o meu marido em casa. Ela, assim, perdeu uma grana com isso. A gente demorou horas, ela passou a noite com esse cara ao telefone, só de manhã é que o banco ligou aqui em casa, e daí a gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa. O André foi lá, ela estava com o telefone, assim, meu filho. E aí, assim, como em quarentena vai ser possível fazer o golpe do sequestro? Então, quais são as novas modalidades e tal? E aí, enfim, e só para fechar, as imagens sempre foram essas, assim, mas agora eu fiquei associando muito esses corpos abarrotados
gente que não está podendo cheirar cocaína, está tendo convulsão, tem gente com convulsão porque não está cheirando. Parece aquele mercado de animais exóticos da China também, sabe? Todos juntos, todos meio feridos, todos, enfim, todos doentes, né? Porque eles estão adoecendo na cadeia, né? A tuberculose voltou no presídio e tal. E o Drauzio Varela, outro dia, num programa de televisão, ele não está correndo, parece que nem está dormindo, o cara está assim, exausto e assim, um bicho preso, e perguntaram para ele, do que você tem saudade, Drauzio? Ele disse, da cadeia. Uau! Um lugar emblemático e sempre me chama a atenção, e eu fiquei com isso na cabeça, com o novo comportamento dentro da pandemia, preso de verdade, né? Mauro? Boa noite aí para todo mundo, né? Que vai escutar de dia também, mas para mim o que me chamou a atenção essa semana, cara, foi uma conversa que eu tive com um amigo meu que mora em Londres, é um inglês, e ele estava bravo com o governo mundial. Ele estava falando que na Suécia o lockdown, ou seja, o confinamento não tinha dado certo, ou seja, tinha funcionado, mas a rigor a Suécia teria adotado um modelo diferente do resto dos outros países ali do norte da Europa e tal. E é um amigo meu que ele é de classe média, estudou em Oxford, é inglês, um cara bem instruído, e ele comprando um discurso, cara, de direita, assim, de que existe um governo mundial, que precisa enfrentar o governo mundial. E aí eu comecei a conversar um pouco, assim, tentando argumentar, e me pareceu assim tão óbvio a clonagem do discurso, assim. E aí isso me chamou um pouco a atenção para algo mais perigoso, né? Que a gente viu também essa semana nos Estados Unidos, a direita também encontra em várias cidades pequenas dos Estados Unidos, setores da direita também pegaram suas armas e foram para frente de prefeituras e exigir o fim da quarentena, né? Então me chamou um pouco a atenção esse movimento, assim, que um pouco dá uma espécie de respaldo ao Bolsonaro, né? Porque ele vai perdendo a razão aqui dentro, ele vai perdendo o apoio político, a coligação que ele tinha colocado em andamento junto com o Moro está meio esfacelada. A gente está vendo moristas e bolsonaristas brigando, e quer dizer, então vai se desagregando também um núcleo do poder aqui internamente, mas ao mesmo tempo que isso poderia ser bom, porque vai enfraquecer o governo, porque vai enfraquecer esse projeto dele autoritário e tal, a gente tem que estar meio atento a esse movimento meio mundial, né? Que fala que existe um governo mundial, que tirando a Rússia, a China, o Irã, tal, existe um governo mundial, né? E aí eu tentava argumentar, disse, pô, cara, mas não tem aqui na América Latina, a gente tem um governo que está, enfim, meio dissidente do globalismo, um governo que ele tem mais uma raiz, por um lado, servindo aos Estados Unidos, interesse americano, por outro lado, respondendo a um paroquialismo, que é uma lógica local. E então me chamou um pouco a atenção isso, cara, porque são setores assim de sociedade inglesa, bem instruídos também, que migraram, no caso desse meu amigo, migraram do Labour para o conservadores, né, lá, os trabalhistas para os conservadores. Então isso que me botou acendeu uma luz amarela ali, que no futuro próximo pode ser bem diferente também do que a gente imagina. Eu acho que ele está errado lá também, entendeu? Mas, enfim, isso aí foi a minha inquietação. Porque lá tem uma onda, não é, mais conservadora, que vai atingindo todo mundo. Eu peguei amigos meus brasileiros que moram lá há muitos anos, com um discurso, isso não de agora, mas há algum tempo, uns 2 anos atrás, com um discurso super, sabe, restritivo para imigrantes, porque os imigrantes bagunçam mesmo a ordem da cidade, do país, uma coisa muito estranha mesmo. Então, Natália, o que te inquietou aí, minha cara, nos últimos dias? Seja bem-vinda. Obrigada.
Muitas coisas, né? É difícil a gente se manter quieto, eu acho, né? Nesses dias que tem passado, assim. Eu passei o último mês meio doente, mas não de Covid, né? Tive que ir ao hospital, enfim, por crises de problemas estomacais e tudo mais. Coisas que meio que se potencializam, né? No meio de uma pandemia mundial, você ter que fazer uma ida a um PA, né? A um pronto atendimento, você já fica em pânico que você vai voltar para casa infectado, né? Porque aqui em casa, eu e a Dani, a gente está realmente em casa, né? A gente só sai para ir no mercado e só, né? Mais nada. Então acaba que a gente conversa muito entre a gente e a presença das redes sociais está cada vez mais permeada, assim, né? Permeando, sim. digo, né? O nosso Sim. dia a dia. Então é difícil a gente se desligar, assim, do que tem acontecido no Brasil. Essas imagens de horror que tem em todo o noticiário, assim, de valas, dessa cruza de anta, asno com um saco de merda que nos governa, não, né? Que tá lá como presidente. Mas, assim, falando mais localmente, eu moro no interior, né? Eu moro em Caxias do Sul, que é uma cidade da Serra Gaúcha e que votou em massa no Bolsonaro, né? É uma cidade extremamente branca, uma cidade industrial, e é uma cidade que, assim, quando o Bolsonaro ganhou aqui em 2018, eu lembro que eu escrevia para um jornal, eu cheguei a sair do jornal antes dele ganhar, porque, enfim, ameaças e coisas assim. E essa cidade é uma cidade que eu vejo não cumprir a quarentena, porque as pessoas aqui, elas acham que elas podem tudo, né? É um pouco talvez do DNA, assim, da galera aqui. Então eu fico preocupada, porque agora o caos, ele tá beirando agora as cidades menores, né? O colapso já é iminente nas cidades maiores e as cidades menores vão começar a sofrer as consequências. E Caxias ainda é hub hospitalar para todas as cidades aqui uma cidade do interior. rica, né? Uma cidade rica. Então a gente daqui a pouco vai colapsar também. E eu acho que as pessoas não estão nem aí. E assim, eu acho que aqui a mentalidade meio que aqui, talvez, né, dessa galera que apoia esse genocida, que tudo bem financiar uma normalidade, uma suposta normalidade, com a morte de milhares de pessoas. Então, essas coisas têm me inquietado. Sim. Nessa semana, o que me chamou a atenção foi que o Supremo ele tomou uma decisão que permite a doação de sangue por homens gays, não é? Sem aquela questão de você só pode doar se não tiver tido relação por um ano, tem uma coisa assim. E mesmo assim foi com restrições. Então você vê que essa batalha do preconceito e saúde e tudo mais, não é? É uma coisa que parece que está sempre em disputa, não é? E eu não tinha ideia disso. Eu fiquei sabendo quando foi noticiado, né, que o Supremo, por maioria, afastou as restrições. Isso me incomodou bastante. Outra coisa também foi aquela agressão aos enfermeiros lá em Brasília, que estavam fazendo o protesto pacífico, aquele sujeito destemperado, muito parecido com aquele sujeito covarde que atacou covardemente as meninas aí em Porto Alegre também. São situações que vão se somando, né? Um quadro bastante complexo, de tragédia mesmo. E outra coisa que eu fiquei sabendo aqui em São Paulo, me impactou bastante, é a quantidade de médicos que estão contaminados e precisam trabalhar porque não tem outra saída, porque a função deles é importante e eles sabendo que estão contaminados, não é? E que a doença ainda não passou aí os 14 dias, ainda estão medicados e tudo mais. E, por fim, uma notícia que eu tive bastante insana, uma conhecida nossa, o pai dela, por falta de leitos, ele precisou comprar um remédio específico que eles recomendam lá em Manaus, porque é um coquetel de remédios. E tinha um remédio específico que não tinha mais lá em Manaus.
E eles conseguiram, então, numa espécie de mercado negro, esse remédio. E quem vendeu para eles foi uma senhora que teve que tomar esse remédio por conta de ter sido contaminada, e ela passou super mal, se curou, enfim, e sobraram alguns comprimidos, e ela vendeu esses comprimidos por R$ 540. Então, eu fico me perguntando o seguinte: essa senhora passou, né, por toda a doença, com sofrimento, e não aprendeu nada. Então, com isso, a gente termina aqui o primeiro bloco do De Modo Geral e vamos para o segundo, onde a conversa fica mais solta e mais caótica. Até. Podcast De Modo Geral. Olá, tudo bem? Voltando então com o segundo bloco do podcast, hoje com uma convidada especial, Natália Polesso. Natália, eu quero te fazer uma pergunta, minha cara, para a gente começar esse bloco aqui. Você tem prêmios importantes, entrou naquela lista cobiçada lá dos 39 autores importantes da América Latina, não é? Dos 39 jovens autores. Eu nunca sei como é que é essa lista. Eu acho que o Cuenca depois também pode nos explicar, porque ele entrou nessa lista alguns anos atrás. Eu não sei se a Del Fuego entrou. Você Andréia entrou também não. Também, né? Não. Não, né? Ah, tá. É de Bogotá, não é isso? Bogotá, Bogotá, isso é. Não, eu acho que foi a Stiger que entrou, na verdade. Assim, A Stiger, sim. das minhas amigas. E você tem essa... Você ganhou o prêmio jovem, que eu considero jovem, né? Você tinha 30 e poucos anos ali, depois ganhou um Jabuti com a Amora, que é o teu livro que eu conheço bem, porque eu li e reli, gosto bastante. Numa situação como essa, não é, de hoje, em que você está no confinamento, até porque eu sei que você tem algumas questões cardíacas também, né, que fazem você ter que se cuidar um pouquinho mais. A tua água fervente da criação, como é que ela está aí? Ela está muito afetada? Como é que está a Natália Polesso nessa pandemia? Eu tô bastante afetada, sim, e a minha água fervente, ela não tá fervendo, assim, da criatividade, digo, né, Da das criatividade, sim, preocupações sim, tá super, né. sim. Mas a Dani disse a Dani, minha esposa, né, ela disse que eu sou workaholic, eu prefiro usar o termo workaholic, né, que a Dilma já cunhou. Mas assim, eu tento cumprir as coisas que eu tenho para cumprir, que são as coisas do pós-doutorado, da pesquisa, de artigos que eu tinha para entregar. Eu tenho algumas aulas que eu preciso dar, e essas coisas são as que me ancoram, digamos assim, na realidade, né? Tinha alguma, na realidade material, né, das coisas. Né? Tinha algumas coisas que eu precisava entregar criativas, assim, textos que, enfim, que já tinham sido pedidos antes de estourar a pandemia e antes da quarentena, e algumas coisas bem no início, assim. Mas tá tudo muito devagar, eu não tô conseguindo ler, em geral eu leio muito, e eu tô lendo... Não é que eu não tô conseguindo ler, não estou conseguindo me fixar numa leitura, eu tenho lido muitas coisas fatiadas, pequenas, artigos, páginas de livros, poemas, e produzir, assim, tá sendo... quando eu consigo, rola, assim, mas também não tô muito aflita com isso, porque eu tava já com 2 livros prontos, né, então... Agora eu não sei, né, mais como é que a gente vai sair dessa, né, como é que vai estar o mercado editorial nos próximos anos, então, né, as preocupações elas vão se projetando, né, como que a gente vai, né, de que adianta eu vou usar os prêmios ali de peso de papel, mas é difícil, e tem essas questões de saúde, eu sou asmática, eu tenho algumas questões de saúde, então eu realmente... para equilibrar a sanidade, assim, para tu não cair no desespero, ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, é uma linha muito tênue, assim, né? Eu tenho cozinhado muito, eu adoro cozinhar. Isso é bom, né? Porque eu também gosto.
E ajuda muito. Então, antes de passar para os outros, eu quero te fazer mais uma pergunta. Eu trabalhei em Caxias, né, como advogado. Então, Bah, toda a região aí eu conheço bem mesmo, assim, sabe? E é uma região muito racista, não é? Muito arrogante. Eu tenho, assim, uma leitura que eu vejo duas cidades no Rio Grande do Sul que elas disputam com Porto Alegre, assim, né? Que elas se acham mais capital do que Porto Alegre, que é Santa Maria, por toda uma questão cultural que Santa Maria tem, enfim, né? E universidade, né, também. Pelotas teve isso, mas Pelotas está sucateada completamente, né? Então, e Caxias, né? Porque as pessoas de Caxias se acham melhores que as de Porto Alegre. Isso é muito legal de ver. Como Porto Alegrense, isso é uma coisa que eu gosto. Mas é uma cidade muito difícil. Essa resistência que tem aí no Sul, né? Das pessoas se negarem a aceitar a pandemia e a ter empatia com os outros, né? Isso acontece forte aí. Essas carreatas bolsonaristas, esse tipo de protesto aí é muito forte? É forte aí, né? Eu moro na Sinimbu, não sei se tu lembra, mas a Sinimbu é uma das principais, assim, eu moro quase chegando ao centro, assim, né? Divisa entre o centro e um outro bairro, mas nessa rua, que é a rua que passam os ônibus, a rua que dá acesso à universidade. Então é por aqui que a carreata da morte passa, né? E assim, tem uma adesão bem forte. Eu acho que a adesão ela diminuiu desde 2018, eu acho que, né, o apoio a esse asno, ele deu uma diminuída. Mas ainda é uma cidade bolsonarista, eu acho, assim, arrisco dizer, né? Embora tenha muita gente que, né, vai Se contra esse arrependeu. discurso, né? Não, e que não votou nele, de fato, assim. Eu faço parte de alguns grupos e movimentos sociais aqui também, então eu me envolvia, né, bastante com essa parte. E aí bom, eu acho que toda cidade que cria esse ambiente também de pressão, né, repressora mesmo, eu acho que também tem, né, a necessidade de criar esses movimentos artísticos e sociais, né? Então, acho que isso também, pelo menos, tem uma contraforça, né, dessa podridão que tem por aqui. Mas, sim, Caxias continua sendo uma cidade racista. Eu acho que a coisa deu uma mudada nos últimos anos, assim, digamos, desde 2013 para cá, e talvez um pouco mais em função da grande imigração de senegaleses e haitianos, né, que a gente teve. Sim. Andrea? Bom, eu como hipocondríaca, por mim eu só falaria sobre a asma da Natália e queria saber quais eram esses comprimidos aí vendidos a R$ 500 aí em Manaus, que eu já quero o nome desses, sabe, dou 1.000 nesses comprimidos. Natália, meu filho tem 8 anos e ele tem asma, meu irmão tinha asma, então eu sou assim, eu sou a médica do meu filho. Eu não conheço a asma, eu conheço a asma dele. E é um perigo mãe achar que conhece a asma do cara, né? Mas, enfim, não vamos nos estender nisso, mas queria comentar contigo o teu conto Marília Acorda, que é um conto que, quando eu li assim, fiquei para dizer para vocês, assim, do Amora, porque, cara, uma que eu adoro velhinha, sabe? E daí, assim, aquelas duas velhinhas, entende? E a Marília, e aquela coisa das duas velhinhas esquecidas, das duas velhinhas estranhas. E é muito silenciamento, né? Porque, assim, mulher, uma coisa silenciada, e daí a mulher gay silenciada, é a mulher gay idosa. É muito casulinho, sabe? E queria te perguntar, você falou que disse que mora em Caxias, eu não sabia que você morava numa cidade, achei que você morasse em Porto Alegre, ou sei lá, estivesse em São Paulo, Rio de Janeiro. E como é viver numa cidade menor? Não sei como é, desconheço assim, estão falando aí de uma cidade bolsonarista branca, posso imaginar que seja homofóbica também. Então, como é uma mulher casada, escritora, no interior
desse país? Olha, Caxias tem 500 mil habitantes hoje, né? Então é uma cidade... Não é tão acho que interior, né? Assim, acho que mais em termos de mentalidade. Mas é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que a mentalidade é muito interiorana ainda, né? Eu acho que eu tirei uma temperatura bem boa, assim, né? Quando eu escrevi para o jornal, que eu fiquei 2 anos escrevendo para o Pioneiro. O Pioneiro é um jornal da região aqui, que é um braço da RBS, né? E aí, assim, eu procurava não ler os comentários. Comentarista de portal já é uma coisa específica, né? Mas olha o absurdo, né? Eu cheguei em um momento a receber um print no WhatsApp que estava circulando com uma foto minha e um negócio que era: precisamos dar uma lição nessa aberração de colunista lésbica, não sei o que, lá. Era uma coisa assim. E daí eu fui olhar o nome do cara que tinha postado isso e ele era o presidente do PSL em Caxias. Então, assim, não, sabe? Esse eu não sei o que as pessoas pensam, né? Claro, isso não tá legal em nenhum contexto, em nenhum, né, absurdo uma ameaça dessa circular uma corrente de WhatsApp, né? Mas, né, tu não espera que uma pessoa ao ponto, assim, não pense em, talvez eu possa me queimar, né? Eu sou aqui presidente de um partido. Não. Pode tudo, sabe? É aquela ideia de eu posso tudo. Eu, às vezes, vou no feed do Facebook dos meus primos e tios para também tirar uma temperatura de como é que tá, né? O caxense médio. E é muito triste, assim, é muito triste. Mas, bom, né? Essa coluna foi uma coluna que eu escrevi antes da eleição e era uma coluna que se chamava Ele Não. Então, vocês imaginem aí o que rolou, né? Eu tenho até hoje vários prints no meu celular e eu chamo o conjunto de fotos de Museu da Ignorância. Mas, incrivelmente, eu tenho um grupo de amigos muito legais, um grupo de amigos e amigas, assim, e a minha família é pequena, né? Eu nem convivo com eles, porque eles viajam, moram em outros lugares e tal. Mas meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, é todo mundo muito de boa. E eu sempre tive isso, desde sempre, assim, em casa, de ser muito de boa. E eu acho que isso me deu uma certa segurança de saber que eu teria para quem correr se eu precisasse, né? Eu acho que essa questão de ter apoio de família desde o início, né, quando você sai do armário, é muito Isso importante. ajuda bastante, não é? Eu escuto vários amigos, né? Que é na uma baita formação é muito diferença. importante. Né? Faz toda a diferença, eu acho. Sim, toda a diferença. Então, tem isso, sim. Sim. João, me diz uma coisa, no teu comportamento brasileiro mudou alguma coisa, ser um dos 39 eleitos por Bogotá? Essas listas elas não fazem muito sentido, porque poderiam ser outros 39, mas é importante, então não posso reclamar não. Aliás, eu sou o único que fiz parte do 39 e da Granta, né? Motivo pelo qual muitas pessoas me odeiam. Tem outra coisa das listas que é maravilhoso, que você entra na lista e quem não entra na lista automaticamente ganha uma antipatia mortal por você, né? Um pouco, tem isso, fato. eu não sabia. Olha, essa lista não. Mas tem o combo Bogotá e Granta, porque daí a gente mira daí. Bogotá foi capital mundial do livro, acho que uma coisa da Unesco, em 2007. Sim. Aí eles fizeram primeiro essa parada. E na época, isso foi... De repente foi uma das minhas primeiras viagens de escritor, e eles botaram 40 escritores num hotel durante 10 dias, tipo, enchendo a cara. E aí era ali, tinha várias leituras em bibliotecas públicas incríveis de Bogotá, que o governo é incrível, né? As escolas são espetaculares, assim, as livrarias das escolas e a educação das crianças, putz, é uma experiência sensacional. Você chegar no meio de uma comunidade super pobre, uma periferia de Bogotá, e ter uma biblioteca dentro de uma escola que parece um palácio, era uma coisa fantástica. Mas a gente enchia a cara todo dia, 1000 festas e tal. Você chegou aí para Bogotá? No meu ano eles fizeram outras cidades. Eu não sei se foi assim também no 2007, mas eu fui para Guajira. Então fui para Riohacha,
e fui para Cartagena, que todo mundo foi. E, enfim, alguns foram para Bogotá depois, mas eu só fui. Daí eu não fui para nenhum evento, assim, eu fui a passeio, eu fiz outras cidades mesmo. Legal. Pô, bacana, então. Mas era com a galera ou era só você? Não, com a Porque galera. Com todo mundo, muito teve maneiro. Eu queria te fazer uma foto. pergunta, Natália. Eu estou muito curioso para ler esse livro que acabou de sair, que é o Corpos Secos. Eu queria que você falasse um pouco do livro e que você explicasse para a gente como é escrever um romance com outras 3 pessoas, porque Uhum. se já é difícil escrever sozinho, tipo, se eu já quero me matar quando eu estou escrevendo o meu próprio livro, imagino que eu ia querer fazer com as pessoas que estão escrevendo comigo. Sabe que foi surpreendentemente fácil escrever o Corpos Secos, né? A gente, enfim, eu fui convidada para esse projeto, eu entrei depois, né? A Luísa me convidou, inclusive, para esse projeto. A gente estava no Rio para eventos distintos. Eu fui para uma banca, ela tinha um outro evento lá, e aí ela comentou, eu falei, bah, que legal, né? Gostei da ideia. Aí ela, eu vou te convidar, então. Aí ficou por isso e passou umas semanas, eu mandei uma mensagem, ela falou, tá, então tá. E aí rolou nós 4. Eu não conhecia o Marcelo, mas eu já tinha lido boa parte das coisas do Samir, especialmente porque né, no meio de 2019 eu tive que mediar uma mesa na universidade com as coisas dele, então acabei lendo tudo, e a Luísa, e depois o Marcelo fui lendo, né? Mas a gente se organizou. Agora, quem foi essencial para esse projeto foi a editora, né, que foi a Luara França, nossa editora do projeto. E ela que meio que coordenou tudo. A gente tinha Ela é muito prazos. boa. Essa menina é A muito Luara, competente. Ela é muito competente. ela é fantástica. A Mas gente cada um tinha escreveu um prazos, basicamente. pedaço, desculpa, cada um escreve um capítulo. Assim, a gente decidiu algumas questões práticas sobre prazos e algumas questões práticas na ficção, que era quando a pandemia ia estourar, como é que estava a situação brasileira e quanto tempo depois, e da onde as pessoas saíam cada uma e para onde elas iam. Isso era o que a gente tinha em comum. Cada um escolheu um personagem, meio que falou, deu um briefing do que seria esse personagem. E aí, quanto às jornadas dos personagens, a gente era livre para fazer o que quisesse. Então, cada um dos personagens é um de nós. E a gente combinava as entregas, né? Dia tal, todo mundo tem que entregar um capítulo. Entregava, a Luara lia, organizava, devolvia, a gente acertava algumas coisas e ia para o próximo capítulo. Foi isso até o final, e no último, né, numa das últimas semanas, acho que foi no final de em outubro de 2019, a gente se reuniu pela primeira vez ao vivo, porque isso tudo era via Zoom. A gente se reuniu ao vivo para beber e tirar foto. Maravilhoso. Mas foi bem de boa mesmo, assim, não foi tranquilo. Até achei que ia ser que todo mundo ia ter mais melindre, assim, porque todo mundo mexeu mesmo no texto um do outro, né? E foi uma coisa bem de boa, vamos dizer assim, bem tranquila entre as Quer dizer, era um pessoas. arquivo só que vocês iam botando notas, assim, tipo, É, um a Word. gente cada um entregava um capítulo para a Luara nos devolvia um Word integral, assim, com, esses são os 4 nessa ordem, e com apontamentos já. E aí todo mundo mexia daí no texto de todos, né? E as histórias desses 4 personagens, elas se misturam? Elas se cruzam em algum momento, por exemplo, o Murilo e o Matheus, eles são irmãos, né? Eles são irmãos, têm o mesmo pai, então essas histórias se cruzam em algum momento. E a Constância, ela vai encontrar o Murilo no final do livro, assim. Não é um spoiler, quase, talvez. Talvez eu tenha falado demais. E os personagens são narrados em primeira? O Samir e o Marcelo preferiram narrar em terceira. E eu e a Luísa em primeira. Porque também a gente precisava criar algumas dinâmicas, né? E tentar assegurar que o nosso narrador em terceira ficasse parecido. Então, se a gente tivesse 4 vozes em terceira, ia ficar meio esquizofrênico, né? Então, a gente garantiu que tentou uma homogeneidade com o narrador em terceira, e ao mesmo tempo inserir uns personagens os narradores em primeira pessoa em 2 capítulos. Muito 2 bom. personagens.
Muito bom. Mauro, essa semana eu tive, por coincidência, eu vi 3 pessoas em textos diferentes e conversas diferentes falando o seguinte, que essa dinâmica do Zoom, né, e das lives e tudo mais, e de apresentações, né, até combinando um músico tocando num espaço, outro no outro, né, isso veio para ficar. E que as pessoas que acham que isso vai ser temporário, embora, né, esse pico de lives talvez não se repita nos próximos meses, anos, enfim, isso veio meio que para ficar, e que os artistas, nessa perspectiva de que nós só retornaremos ao mundo normal daqui a 3 anos, que é o que se falou muito nessa semana, 2 anos e meio, as pessoas têm que deixar de mimimi, como se diz, eu não gosto muito desse termo, e aprenderem a lidar com essa situação e começarem a produzir seus trabalhos a partir disso. Inclusive dança, teatro, não é? E até teve uma conversa que citou a live da Ava Rocha, que foi super performática, metalinguagem e tudo mais, assim, que foi alguém que deu um passo um pouquinho fora, né, desse formatinho do quadrado. O que tu acha disso tudo, meu caro Mauro Damer? Eu acho, sabe que eu acho que é verdade, vai mudar tudo, e eu acho que a gente está numa... A Natália até estava falando ali que ela não está conseguindo ler ou não está escrever, né? O mundo inteiro parou, né, cara? Então, tem a crise do coronavírus e tem essa crise do capitalismo, eu acho que está obrigando o mundo a parar, né? A diminuir. Então, passa a ser absurdo, assim, mesmo para um escritor ou para um músico, ter que produzir, né? Quer dizer, por que a gente vai produzir? Principalmente quando a gente está ligado aos nossos, assim, objetivos de produção estão ligados à indústria, processos industriais, enfim, né? Quer dizer, eu acho que tudo bem, aí vai ter o autor, eu acho que vai passar por uma espécie de desafio, né? Onde as pessoas vão ter que se encontrar, eu acho que mais autores do que escritores, às vezes, vamos dizer assim, entendeu? Vai passar a interessar mais a autoria das coisas, enfim, a capacidade de alguém produzir. Mas eu acho também que também uma revolução ali está sendo imposta, assim, que a revolução digital já vem acontecendo, ela já vem colocando desafios para a gente e tal, e eu acho que agora acelerou essa coisa de estar todo mundo isolado e ao mesmo tempo todo mundo conectado, hiperconectado, vai mudar completamente o jeito de produzir, eu acho, sabe, a forma de produzir. E, bom, então eu acho que também a leitura da gente, que a gente faz, a leitura e também a produção da gente ela vai derivando, né? Ela vai derivando para as tecnologias que estão aí. Então, eu acho que a gente não vai voltar para o que era antes. Agora, eu acho também, por exemplo, a gente falou da live em música, que eu acho que ela pode ser meio emblemática, tá? Porque música é um negócio seguinte, ó, o áudio tem que estar bom. Não adianta tu ver o teu cantor ali preferido de cuecão tocando um violão e o áudio tá meio zoado, cara, entendeu? Ele é um negócio que joga contra. Então, assim, uma coisa que a gente aprende a fazer em vídeo, que assim, ó, o vídeo pode estar todo errado, tu pode calcar, o áudio tem que estar bom, porque é pela audição que a gente apreende o olhar, entendeu? Assim, se um vídeo tá bonito, mas tá com áudio ruim, o vídeo é ruim. Tem um monte de músico principalmente músico que é muito ligado à indústria musical, que ele se sente meio órfão ou abandonado se ele não tá aparecendo, entendeu? O músico é um cara que gosta de evidência, gosta de aparecer por natureza, muito músico, né? Então aí os caras fazem, cara, live. Escritores não. Não, eu acho que escritor é mais resignado um pouco, assim, hoje em dia... solidão, entende? Sim. Não, talvez não, assim, tudo bem, não tô... mais resignado. Mas, enfim, eu acho que o músico, ele comete assim, aí eu vejo umas páginas que eu sigo, aí se o cara tem uma possibilidade de fazer uma live, ele faz 10, cara, faz uma por dia, e daí parece que ele quer encher o saco das pessoas, para as pessoas reconhecerem o talento dele, entendeu? Mauro, você viu o Lulu ontem? Eu não vi o do Lulu Santos, cara, não vi. Cara, tecnicamente, ele é um gênio, eu gosto do Lulu e tal, mas assim, foi a melhor live até agora, porque Não, foi bom. Aquela
com vários músicos, cada um na sua casa. Parece que só ele estava ao vivo, os outros eram pré-gravados. Tocar em sync daquela maneira não rola. Isso... Não rola. Então acho que tinha uma base que era comum. Incrível. Não sabia disso, cara. Muito bem feito, muito bem editado. Foi, boa informação. Eu acho que vai acontecer isso, cara. A tecnologia, ela tá... Eu tenho certeza que nesse exato instante tem vários programadores tentando formular programas que vão melhorar, entendeu? E daqui a 2 meses vai ter, entendeu? O mesmo para escrita, vai valer para qualquer arte, eu acho, para qualquer forma de expressão. Vai valer. Zoom, né? Porque essa interface é uma merda. Tipo, isso é muito ruim, né? Muito precário ainda. É tosco. Eu não posso chegar, eu quero falar uma coisa com o André que o Paulo não escute, como se eu estivesse numa festa. Eu não posso ter uma conversa paralela. Tipo, eu não posso conversar com o Paulo e a André conversar. Tipo, a gente tem que. Um fala e passa para outro. Quando nós somos 4, 5, até que dá para organizar. Agora, quando fica um Zoom com tipo 10 pessoas ou 20, cara, é um caos. É muito ruim essa tecnologia. Não sei se vocês concordam comigo. É precária. Completamente. Sim, é precário. Melhorar isso. André, diz que a cloroquina perdeu espaço para o Remdesivir. Você concorda? Porque 2 amigos médicos com quem eu conversei ontem, eles me disseram que é só questão de horas para o Bolsonaro começar a falar no Remdesivir esse. Então, parece que é um coquetel que vai conseguir pronunciar, como a sua amiga, a conhecida que você soube lá que comprou a pílula, né? Parece que é só um coquetel mesmo que resolve, não é uma coisa só. Mas o que o cara fez e virou uma defesa, né? Virou um remédio partidário, né? Os cloroquines versus os quarenteners. A gente não tem condição de lidar com isso, sabe? Aí hoje eu estava pensando no Roberto Justus, já vou adiantando aqui meu personagem, Roberto Justus. E quando a gente estava com 25 mortos, ele disse a frase, como é que é? Não podemos parar para os 7.000 mortos que teremos. Chegamos aos 7.000 mortos. E aí agora é que vai parar. E agora é que vai parar. Bem lembrado isso. A gente tem um lockdown aí em Maranhão e é muito provável que talvez isso vá para outras cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, não sei, Recife, enfim. Vai ser os 7.000 mortos, na verdade, um marco para começar um isolamento muito mais radical do que o aprendiz, o chefe do aprendiz gostaria. Mas olha, essa ideia que é muito boa, viu? A hora que isso daqui puder fazer comentários paralelos, né? Chat vídeo, não sei. Pode ficar muito interessante. E milhares de coisas, né? Tem filtros, mas tem os filtros toscos, né? Enfim, acho que isso aqui ainda vai acompanhar esses 2 anos e meio ou 3 que o Paulo comentou aí. Natália e Del Fuego, tá? Eu estava lendo sobre o tal do teste rápido, que o teste rápido ele só funciona em 60% dos casos, porque você tem que estar contaminado há 7 dias. E aí, André, eu me lembrei dessa advogada aqui de São Paulo, que tem 500 sapatos, que ela estava ficando doente, porque ela precisava sair para desfilar, Natália, Damer e Cuenca, um dos sapatos dela, né, que é um sapato italiano que ela mandou fazer sob encomenda, e ela disse, o que eu posso fazer sem romper a quarentena? Eu vou até uma clínica fazer o teste do coronavírus. E ela comemorou, não é? Pô, que deu negativo, enfim, mas ela pode estar contaminada, né? Porque esse teste, para você saber se o coronavírus ele de fato está presente, você tem que ter um laboratório de referência, coisa que nós não temos aqui no Brasil, né? Nós mal temos exames rápidos, e os exames rápidos eles não funcionam com quem está há menos de 7 dias contaminado, ou 5 dias, uma coisa assim. Eu acho que é 7. Tá rolando agora um site, enfim, o negócio é o seguinte, em relação à chapa de pulmão, o raio-x não é conclusivo, não dá para ver o corona, né? Tem que fazer uma tomografia, mas é mais caro, um tomógrafo e tal. Inclusive no Rio tem uma puta de uma polêmica, porque
o tomógrafo prometido para a Rocinha, o Crivella botou dentro de uma igreja universal, literalmente no terreno da igreja universal. Só que agora tem um número tão grande de pacientes diagnosticados e com uma chapa de raio-x que, por inteligência artificial, desenvolveram algum tipo de algoritmo que consegue detectar num raio-x de peito comum se você é coronado ou não. Eu fiquei muito doente no início de março. Tive uma febre de 39, que eu nunca tive febre alta assim adulto, sabe? E fiquei mal, 10 dias. Foi no dia, eu fiquei mal, eu voltei do lançamento da Morgana e fiquei doente. Lembra que? Lembro. Aí eu fiquei doente ali. Aí, na época, eu tirei chapa. Melhorei depois de 10 dias, meio mal. E aí eu peguei a minha chapa daquela época e subi para um desses sites. Tem alguns já. E disse que eu tenho 76% de chance de ter tido corona. Uau. Naquela época, um amigo, enfim, pessoas que eu conhecidos fizeram o exame porque ficaram doentes nessa época e diagnosticaram corona. De repente teve uma onda por ali, sabia? E a gente gravou, de modo geral, na casa do Paulo Scott antes do lançamento da Morgana, não é isso? Você pode ter passado para a gente essa coisinha. Horas antes. E eu vou te dizer que eu fiquei bastante mal também nos dias que se seguiram ali. Eu nunca tive febre, gente, mas eu já tive 3 momentos depois daquele nosso segundo encontro que eu achei que eu estava, assim, porque né, tem uma coisa que eu nunca tive, que é uma crise alérgica. Eu nunca tive isso na minha vida, que eu estou tendo aqui em São Paulo, que o ar aqui é muito seco, né? E eu fiquei com uma tosse bizarra, cara. E a mulher do Chico Sá, quando eu disse para ela, olha, eu fiquei de mandar um negócio para ela que acabei meio que não mandando, porque eu acabei indo deitar mais cedo e falei para ela, cara, tive uma tosse bizarra, não sei o quê. E ela, Scott, compra um umidificador de ar que tu vai te sentir melhor. Tipo assim, normal, né? Você, Raul, não entende nada de São Paulo, né? Se liga, né? Então são coisas, né? Muito legal isso. Bom, para os 4 aí, o meu palpite essa semana é que nós vamos falar na quarta-feira sobre o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, porque na terça-feira ele tem uma reunião com os procuradores regionais, seus assessores ali, né, os vices, e pela informação que eu tenho, ele vai ser tremendamente pressionado, viu, a levar esse inquérito para frente aí. Até porque, como eu disse já no último, o Ministério Público Federal ele é muito pró Sérgio Moro, né? Então, eu acho que na quarta-feira aí a gente vai ter essa notícia, porque impeachment eu acho que não sai, né? Não tem condições. Esse processo também eu acho que não vai dar em nada, mas enfim, para não ficarmos sem falar de política, né? Porque estávamos num diálogo tão gostoso com a Natália aqui, né? Ninguém falou do... De modo geral, quarentênico mais agradável de tudo. Cara, tá o mais tranquilo. Como se nada estivesse acontecendo. Negação, né? Estamos em negação. Efeito Natália. Muito Cara, bom. Paulo, eu não teria muita esperança no Aras, não, bicho. Outro dia eu escrevi até no Twitter, tá faltando perna para ele abaixar mais a calça ainda pro Bolsonaro. Porque... Sim, mas é porque ele vai ser pressionado, né, João? É isso que eu falo, sim, mas eu também não sei o que ele vai fazer, porque ele é um engavetador, né, geral da República 2. Ele é o Gerardo Brindeiro do Bolsonaro. Tomara, né? Complicado. Agora, o que está acontecendo, evidentemente, o Maia, a gente fica pedindo para ele botar algum desses pedidos para votar. Ele está esperando, ele não é bobo, porque ele sabe que é aquilo que a André falou. Se isso não passa, aí fudeu. Ele né? cai. Caímos todos. E aí, enfim, eu acho que vai ter muito um jogo de percepção da opinião pública, de Globo, se começar a vazar WhatsApp, muitas provas contundentes disso que aconteceu no sábado, do Moro ter ficado 8 horas lá. Por isso que o Bolsonaro falou, chega, Forças Armadas estão comigo e tal, porque ele sabe que ele vai ser incriminado. Se você for comparar com 64, a situação é diferente pra caramba, né? Porque eu não acho que o mercado está fechado com o Bolsonaro.
Eu não acho que a Fiesp está fechada com o Bolsonaro. Eu não acho que a imprensa está fechada com o Bolsonaro, muito pelo contrário. As famílias ricas do Brasil não estão fechadas com o Bolsonaro. Porque ele é um revolucionário, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. Ele é um revolucionário. Ele é. Revolução de merda, mas ele é um revolucionário. É incrível, né? Porque a esquerda ficou falando em revolução, e aí fez um governo social-democrata para neoliberal. Uhum. E aí vem um maluco de extrema-direita e, cara, joga na mesa, né, estratégias e propostas de revolução. Não é a revolução que a gente quer, mas é uma revolução, né? Cara, mas aí, enfim, eu acho que isso tudo vai demorar muito mais do que a gente pensa e, de novo, essa galera vai brigar até o final. Vai ter sangue. Não vai ser fácil, não. Tirar esse cara do poder. Mauro. Eu acho, sabe, que tem duas coisas que aconteceram essa semana que são importantes. Uma é o Lula e a Dilma na Globo, e o Ciro na Globo, no Jornal Nacional, né? Falando no dia 1º de maio. E ontem na Globo News o Haddad e o Ciro também, né? E então tem uma coisa ali que eu acho que a Globo está muito sentindo a chegada da CNN um pouco ali, e qualquer outro veículo que de alguma forma fizer um debate público um pouco mais democrático vai ganhar relevância, né? Mas a linha editorial deles, cara, de alguma forma houve mais grupos de esquerda, entendeu? Eles têm uma linha um pouco mais, o que é meio razoável, porque quem abrir um pouco ali vai ganhar um pouco de relevância, e eu associo um pouco essa mudança da Globo um pouco agora para tentar buscar relevância, porque eu acho que de um lado ela estava afastada e ela afastava os setores da esquerda, e uma esquerda que no Brasil não é revolucionária, que a gente estava dizendo, a esquerda no Brasil aceitou a democracia liberal como um projeto, entendeu? E esse talvez tenha sido o maior erro da esquerda, foi aceitar o jogo da democracia liberal e não se precaver para poder imaginar que a direita não ia aceitar, ou que o capital não ia aceitar. Agora, por outro lado, eu acho que o capital, cara, ele não tem muita ideologia. O capitalismo funciona na China ou na Suíça, né? Quer dizer, então, ele, na verdade, onde ele for ganhar um dinheiro, ele se monta ali, né? Então, o problema é que o Bolsonaro ele desorganiza também o capital. Então, se a gente entender assim, por exemplo, que tinha um setor ali que antes o PT organizava, que eram as construtoras, o setor petroleiro, quer dizer, o PT entendia como se dava ali esse desenvolvimento, e aí ele esqueceu que o agronegócio é conservador mesmo, né? Quer dizer, então, eu acho que no fundo é um choque de capital, um capital derrubando o outro. Quando a cana perdeu poder, o Lula, no início do governo dele, defendia a cana, que não que a cana, porque a cana, até que eles descobriram o pré-sal. Quando descobriram o pré-sal, esqueceram a cana e esqueceram os usineiros, né? Ali tem uma raiz um pouco do poder, da disputa de poder paroquial no interior do Brasil, ali que meio que derruba um pouco o Lula, né? Então, eu acho que, no fundo, é o capital brigando com o capital, é o capital tentando tirar o lugar de outro. Então, aí os Estados Unidos estavam dando de barato que tinham perdido a América Latina para a China e tal, aí resolveram reconquistar os seus territórios aqui, né? Ontem, aliás, tem um caso, hoje, na verdade, que saiu um grupo de terroristas para invadir ou de paramilitares para invadir a Venezuela e foram pegos, né? E aí uma parte deles era do DEA, a outra parte eram ex-militares. Então tem um jogo, assim, eu estranhei aquela bandeira americana e israelense hoje no Alvorada, ali, no Paço Planalto, aliás. Então, tem um jogo aí por trás que a gente está muito aquém de entender isso aí, porque não aparece na crítica, que não tem jornalismo. Concordo muito com isso. Mas é esse fator geopolítico ali, que, aliás, são grupos ligados ao Bolsonaro, né, ao Marco Rubio em Washington, o Pompeo, o presidente. Esses caras estão operando ali e os bolsonaristas, ou Bolsonaro, entra um pouco tenta entrar ali ganhar um espaço nesse arranjo, né? A gente não consegue assim mapear ele a partir do Brasil, mas se pegar informações ali de Washington, tu começa a ver como essas redes se organizam, né? Nessa linha que você fala, eu acho que o Ernesto Araújo, ele é peça
confirmada nesse jogo aí, porque eles têm informações do que está acontecendo hoje, né, nessa geopolítica da América do Sul aqui, que não está correndo público aí, né? É uma coisa muito fechada, e esse cara é peça desse jogo aí, com certeza. André e depois Natália. Eu reparei na mesma coisa que você, Mauro. Acho que Globo News deu uma chacoalhada assim com o CNN. O CNN começou a chamar atenção com aquele grande debate que coloca duas pessoas, a princípio, de lados opostos, de campos opostos, né? E começa também que a câmera, outro dia eu estava comparando a câmera da CNN é muito melhor do que da Globo News, o som é melhor, a gente estava falando aqui da tecnologia, e não é à toa que eu estou aqui com duas telas aqui, vocês estão vendo que uma é péssima, a outra é melhor. Eu estou aqui Globo News, CNN, e aí tem assim, aos domingos tem lá um debate que é pós-Covid, o mundo pós-Covid, e vai assim, Que péssimo isso. Pois é. Pondé, daí hoje era o Cortella, Sérgio Cortella. E daí ele estava dizendo, o Sérgio Cortella disse assim, que o brasileiro ele precisava, como é que era isso, gente? Pegar gosto pelo confronto. O brasileiro precisa pegar gosto pelo confronto. O Cortella. E que loucura, que loucura. Eu acho que nisso ganhamos um pouco, Mauro. Acho que você está certo. E daí a Globo tenta pegar também, assim, sabe que tem uma demanda de um campo progressista que foi completamente colocado, enfim, foi a merda, né? E que tem uma demanda aí. E aí mas eu te pergunto, André, quem é que assiste Globo News? Pô, eu acho que muita gente ainda. Eu acho que muita gente. Eu acho que sim. Eu acho que pauta muita coisa. Globo News é o aquário dos aposentados do Brasil. Tem casas que fica ligado ao Globo News o dia inteiro. E quando o mundo voltar ao normal, o restaurante Aquilo... Bem, não vai ter mais restaurante Aquilo, né? Os restaurantes que sobrarem vai estar uma TV lá ligada com a Globo News, às vezes até fora do som. Não, eu concordo e discordo com o que foi dito. Pelo seguinte, na Globo News, sim, os debates, todo mundo tem a mesma opinião. Eu sei disso porque eu trabalhei lá 6 anos e eu não tinha opinião do canal e era um caos. Que eu falava tudo que eu pensava na hora e, enfim, eventualmente me demitiram por causa disso. Só que o que a CNN faz também é terraplanismo, é uma imbecilidade total. Você chamar Caio Coppola ou esse Tomé Abdus, que é um empresário imbecil, é um oligofrênico, tá? Bolsonarista desse movimento Vem Pra Rua, para debater com um especialista, com um cientista político, é bizarro. É chamar um terraplanista para conversar com um cientista, entendeu? Então a CNN, por um lado, ela vai é extremo. Chama 2 especialistas para debater com visões opostas sobre um tema, mas você não vai chamar o Caio Coppola, que é um imbecil, que vai lá fazer propaganda do governo, ou esse Tomé, que é um cara que você vê vídeos dele no YouTube gritando no topo de carro alegórico: CNN é democrática. Não, isso não é democrático. Chamar CNN de democrática, eu acho forçar uma barra pesada. Rebaixa o nível do discurso e dá um espaço a esses caras que eles não deveriam ter na imprensa. Que naturaliza, né? Especialistas de direita. Não. Mas quando entrou a CNN, eu juro por Deus, eu achei que fosse assim, ser uma Record SBT para baixo. Eu achei que fosse a Deep Web da extrema-direita. Depois eu pensei, mas é uma franquia. Não é, cara. Não. Mauro, essa pergunta tinha que ir para o Cuenca, mas eu vou fazer ela para você, depois vocês pensam aí. Vocês viram que o protesto lá na casa do ministro Alexandre de Moraes, a polícia levou um tempo absurdo para chegar lá, né? E tem pequenas manifestações, que é um pouco isso que o Cuenca diz, né? Quer dizer, houve aquela manifestação de um pastor dizendo, né, para o Bolsonaro não arregar, porque ele tem que ser firme agora, e se o exército arregar também, que o Bolsonaro saiba que as polícias civis, militares, a segurança particular, a lei-se milícia, né, estão todos com ele e vai ter sangue. O cara falou isso. Né? Então,
Eu te pergunto, Mauro, depois deixa aberto aí, tu não acha que se não houvesse o coronavírus, claro que o coronavírus ele precipitou tudo, a esquerda teria grande dificuldade para se contrapor nas ruas em função da repressão, que eu acho que viria crescente? Acho. Eu acho que a gente tende a considerar a esquerda é muito maior, né, cara? Oposição. A oposição, porque, na verdade, tem várias esquerdas e tem, por Oposição. exemplo, e também na hora da gente fazer um discurso, a gente diz assim, a gente tenta dividir as coisas, estou à esquerda, estou à direita. Mas daí se tu vai falar com um cara de direita, ele chama o Tucano de esquerda. Ele chama o Jorge Soros de esquerda. Então, quer dizer, voltamos àquele impasse linguístico que a gente está enfrentando aqui, que não tem como discutir com um cara que negativa qualquer argumento, né? Qualquer impasse lexical, né? É um impasse lexical. Mas eu acho assim, ó, imaginando um exercício razoável seria assim, imaginar quais são as alternativas que o Bolsonaro tem, tá? Ele não tem alternativa de recuo. Então, ele não tem como chegar agora, por exemplo, e recuar. Então, é razoável imaginar que ele vai até o fim, ele vai para o pau, entendeu? Então, não dá para... Agora, ele vai mais fraco do que ele estava. Quando ele se elegeu, ele tinha ao redor dele uma coligação forte, porque ele conseguiu convencer com o discurso econômico, enfim, com o discurso neoliberal dele, ele conseguiu levar todo esse centro brasileiro que queria reformas liberais, né? Então, eu acho que, bom, não foi a esquerda que implodiu isso, foi o próprio modelo de reformas que implodiu, que não tem como dar certo, não funcionou, levou o Brasil para um buraco. O Brasil já estava num problema econômico e numa crise econômica por falta de liderança econômica e liderança política, mas principalmente pela falta de um debate econômico aberto, enfim, já estava num buraco meio sem saída, e aí veio o coronavírus que cria essa cortina de fumaça para ele, para polarizar, onde ele não polarizava mais. Antes ele dizia, economia, os petistas cagaram a economia, enfim, a Dilma errou, tal. Agora, como ele perdeu um pouco esse argumento, né? Então aí que a gente entra num terreno perigoso. Os setores importantes do empresariado não assumiram ainda que as reformas liberais não deram certo, não funcionaram, eram as reformas erradas no momento errado. Ainda tem gente que ainda tem capital acumulado da distorção econômica que foram os juros, e a esquerda nunca conseguiu formular um discurso que desse conta disso, que no máximo o Piketty, o Stiglitz, ali, alguns economistas conseguiram formular, mas a esquerda mesmo não tem uma alternativa a um programa econômico, né? Então também o capital fica meio desconfiado disso também, porque, o que esses caras vão fazer, né? Aí fica muito fácil chamar de comunismo, chamar tudo de criar uma grande categoria ali, um saco de gatos. Tal. Mas o que a gente chama de esquerda hoje vai ser algo muito maior do que o próprio PT, tá? Então eu acho que tem um vazio de lideranças mesmo, e aí não vai surgir, como não tem espaço para fazer debate público, como a gente já está num regime de exceção, já está numa estratégia de... Quer dizer, a própria imprensa, e aí vem a crítica, né? A imprensa a própria imprensa que, de alguma forma, criou as condições para o Bolsonaro se estabelecer, para o pensamento único neoliberal se estabelecer, eles não conseguem formular pontes, cara, de diálogo com outros setores da economia, entendeu? Então, tá todo assim, eu não estou te falando do grande pensador, eu acho que até o Hermínio Fraga está lá dando luzes que não, mas o problema é que tu tem a economia também se organiza em torno do gerente, do economista médio, da empresa, que fica fazendo proselitismo bagaceiro mesmo para o capitalismo, entendeu? Esse cara, ele quer a volta do trabalho para poder voltar a explorar as pessoas, né? Ele quer, no fundo, que o capitalismo mais perverso vença, ou volte, porque daí ele acha um sentido para a vida dele, né? Então, eu acho que essa semana vai ser trágica, que nem tu falou, mas vai ser trágica porque, claro, o Bolsonaro está vendo isso também. Ele sabe que não tem... Do outro lado, não vai ter uma unidade ali para enfrentar ele. Do outro lado, não vai ter uma... Ou a imprensa cava essa unidade de uma vez, dá a voz a outros interlocutores, ou a Globo News para de falar com o Merval, com a Miriam Leitão, com eles mesmos, e passa a falar com o resto da sociedade, ou a sociedade daqui a pouco vai se explodir, cara.
Agora, eu não sei, a gente não achava que isso era ser possível, eu sempre achei que o Brasil era maior que tudo, né? Mas eu acho que o Bolsonaro está provando que não, que é possível destruir o Brasil, entendeu? Que é Muito bom. possível... Isso é verdade, Mauro. Isso é verdade. João. Acho que, discordo de vocês, se hoje em dia a gente não tivesse com Covid e as pessoas estivessem indo na rua, porque o Moro expôs o Bolsonaro, etc., as polícias militares de São Paulo e do Rio são comandadas, em tese, pelos seus governadores. O Dória, curiosamente, ia deixar uma manifestação de esquerda andar, porque ele virou candidato a presidente, certo? O Witzel brigou com o Bolsonaro. Aí, de repente, o comandante que está na tropa de choque vai desobedecer o chefe, a quebra de hierarquia, que é o que o Bolsonaro quer que aconteça. Né? Porque ele domina os estratos baixos e quem está em cima, de repente, vai ter uma quebra de comando. E em relação ao papel das Forças Armadas, num suposto, a gente não pode falar em golpe, eu concordo com a Natália, o golpe já aconteceu, ele está acontecendo, ele está vivendo um golpe, né? Mas que tem uma quebra institucional mais forte ainda, o que as Forças Armadas podem fazer é simplesmente não fazer nada. Entendeu? O Exército não fazer nada, você tem... Por que o Exército não fez nada no Ceará? Você tem militares amotinados, certo? A polícia militar se amotinou dentro de um quartel. Por que o Exército não foi lá? Mas teve apoio do presidente. Né? Exatamente. Então, é um exemplo claro de que o Exército, não fazendo nada, ele está fazendo alguma coisa. E é a postura desses caras. Estão em silêncio. Eles estão de boaça. Eles não falam nada. As pessoas falam, o comandante do Exército, o Pujol, tem que falar alguma coisa. Eles já estão falando pelo silêncio. Bicho. Eles estão falando pelo silêncio. As pessoas estão esperando que eles não vão falar. Eles estão ali esperando. Evidentemente, se o Bolsonaro ficar muito fraco, eles queimam o Bolsonaro. Mas e o Mourão entra. Eles agora, entendeu? E o Mourão entra. Né? O Mourão entra. E aí fica perfeito, né? Para as Forças Armadas. Com certeza. Esse é o melhor quadro possível, né? Mourão assumindo a presidência da República. Então, é complicado, porque as forças, elas, enfim... A galera não quer muito problema, né? Não querem. Olha só, a galera ganha bem pra caralho. Eles estão na pista, né? Todos nos terceiros escalões. O governo está pilhado por eles, né? É o que eu falo, o Bolsonaro ele está querendo criar o generalato do amanhã, então ele bota os médios em posição-chave dentro da burocracia estatal para que essas pessoas ganhem poder e dinheiro ali, para que, se ele ficar no governo o suficiente, ele vai formar os generais simpáticos a ele, porque muitos não são. Cara, a gente entrou no terreno da... Bicho, qualquer coisa pode acontecer. Eu acho mesmo que qualquer coisa pode acontecer e eu não consigo imaginar nada de bom. Muito bem. Ficamos aqui, então, no segundo bloco do podcast e vamos para o terceiro. Podcast, de modo geral. Olá, estamos de volta, então. Podcast de modo geral, terceiro bloco. Vamos começar hoje por André Del Fuego. Olha, eu até tinha pensado no Roberto Justus como personagem, mas não tem... O que eu faço com o Roberto Justus? Boto o quê? Um empresário idoso, com empresas em Miami, tá? Ele não rende, entende? Então eu prefiro aquele cara, aquele chefe de quadrilha lá do litoral norte, do presídio de Caraguatatuba, tentando pensar, arquitetar novos golpes telefônicos, porque o do sequestro, então ele vai me ligar aqui e dizer assim, oi, senhora André, seu marido está comigo, e o André está aqui no sofá, né? Então, pensar, enfim, esse tipo de... outro tipo de intimidação, as outras possibilidades. E, enfim, um personagem que está lá nesse lugar, que não recebe mais a visita. Normalmente as mulheres visitam os homens, né? Os homens não visitam as mulheres, nesses presídios as mães
vão até lá, vão as namoradas, né? Essas pessoas não vão mais. Um dia eu dei uma oficina em Presidente Prudente, lá tem um grande presídio, né? Eu fiquei impressionada numa outra cidade, Presidente Venceslau, em que as praças, isso pode fazer parte do conto mesmo, a praça, que era aquela praça com chafariz e com a igrejinha matriz, toda, sabe, assim, as lojas em volta eram todas lojas que vendiam bermuda e chinelo, que eram para as mães namoradas comprarem as bermudas e os chinelos para levarem para... E eu percebi que tinha um turismo carcerário. Então, todas as pensõezinhas, assim, eram figuras que fechavam lá, passavam o final de semana para fazer um churrasco enquanto ia visitar e voltava e tudo. E, enfim, é um mundo bem interessante. Acho que eu pegaria esse momento agora de um preso em Caraguatatuba. Boa ideia. João? Então, eu acho que o meu personagem da semana cara, é o guerrilheiro. O Mário Magalhães escreveu, botou agora no Twitter, o Marighella, meses antes do golpe, falando sempre vem os duros tempos. O Manual do Guerreiro Urbano do Marighella, que é uma coisa que, inclusive, inspirou aquele grupo alemão, né, o Baden-Meinhof. É um livro sensacional. Eu recomendo que vocês leiam. Está na internet, o PDF do manual. E eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que organizar ou reorganizar algum tipo de guerrilha. Talvez seja uma guerrilha diferente. O Marighella fala... Tem uma hora que ele fala assim, o guerrilheiro urbano não deve disparar continuamente, utilizando todas as suas munições. Pode ser que o inimigo não esteja disparando precisamente, esteja esperando que as munições do guerrilheiro acabem. Em tal momento, sem ter tempo para recarregar suas munições, o guerrilheiro urbano enfrentará uma chuva de fogo inimigo e pode ser aprisionado ou morto. Esse recuo do guerrilheiro urbano, que não deve disparar porque ele pode ser morto, porque talvez o inimigo tenha mais força, a gente meio que a gente está nessa desde o golpe, né? 4 anos que os intelectuais estão meio em recuo, né? Com muito respeito, levemente subversivos, como eu escrevi no texto dessa semana que eu publiquei. Eu acho que a gente tem que partir para um outro nível, dar uma escalonada. Talvez seja uma guerrilha de informação, de contra-informação, talvez seja uma guerrilha de WhatsApp, das pessoas organizarem redes, estão Eu obviamente... penso nisso todos os dias. A gente tem que fazer alguma coisa, tem No que partir para a WhatsApp. guerra. Tem que partir para a guerra. Porque assim, o que eu sinto estamos conversando com um espelho, né? A gente se sente muito melhor quando a gente faz isso, claro. Mas isso que o Mauro fala da Globo News, a Globo News fala para ela mesma, os intelectuais brasileiros também falam para eles mesmos, né? Os escritores falam para eles mesmos, os de esquerda, a gente fala para nós mesmos, né? Então, assim, qual é a guerrilha? O que é realmente subversivo? O que é arriscado? O que é ruim para esse governo? Toda linha que a gente escreve sobre ele só dá combustível, né? É meio que a gente faz uma terapia de grupo. Mas então, o meu personagem da semana, para não me alongar muito mais, eu já acho que falei demais, é o guerrilheiro fazendo planos de guerrilha e de disrupção da ordem e de incêndios e de levar o caos ao governo e aos fascistas que ainda apoiam esse desgraçado que temos como presidente do Brasil. O momento mais baixo da história do Brasil. Eu acho que nem na época da ditadura militar a gente teve uma figura tão repulsiva e perigosa na presidência do país. Natália. Difícil. Eu acho que uma figura que vem se elaborando ou se deselaborando assim no tempo é o manifestante da direita. Não sei se ele já foi escolhido aqui, mas essa coisa Não. que não dá para definir, essa coisa que tá batendo em enfermeiro, depois vai ficar doente, vai precisar ir para o hospital, vai invadir o hospital de carro, vai, sei lá, vai agir contra a sua própria vida em prol de alguma coisa que ele não sabe o que é. Então, assim, talvez pensar na mente
obtusa, assim, desse manifestante da direita, né, que houve um berrante e já sai galopando, talvez seja algo que interesse fazer, até como um exercício sádico, assim, de literatura, né? Talvez. Mauro. Sabe que essa semana me aconteceu um negócio engraçado, que eu passo muito tempo sentado, né, cara, agora, né? Aí esses dias eu me levantei com uma dor nas costas, assim, tal, acho que foi na terça, na segunda, na terça. E aí eu comecei a ficar paranoico, eu disse, pronto, eu tô com câncer de próstata. Achei um negócio pior do que o corona, né? Aí eu esqueci, não, deve ser um câncer de próstata, que eu não faço exame da próstata. Fiz uma vez lá na puta que pariu, nunca mais fiz. Aí eu disse Tem assim, que fazer, cara... Mauro. Tem que Não, fazer. pois é, tudo bem, tem que Puta fazer. vacilo não fazer, hein? Não, mas é que era a ocasião, nunca... Vamos ver. Então aí eu fiquei pensando, e aí eu fiquei assim, uns 2 dias meio pensando, puta, agora eu tô fodida, porque se eu tiver um câncer de próstata agora vai ser pior do que ter um corona, porque vou lá, ter que me enfiar num hospital e tal. E aí eu caí numa dimensão pessoal, né? Eu caí numa dimensão freudiana da crise, porque é o seguinte, o que adianta essa merda toda, eu ficar tentando entender o mundo, tentar entender tal, e daí no fundo vou acabar morrendo sozinho num quarto de hospital ali abandonado. Mas daí veio a morte do Rui Fausto, cara, que morreu tocando piano em Paris, né? Que me pareceu um pouco um personagem também emblemático da morte da intelectualidade brasileira, né, cara? E aí, para mim, esse tempo de quarentena, a música está sendo super importante para mim. E aí, eu voltei a entrar no piano ali, e o piano é um negócio louco, porque tu começa a entrar são sequências, tu começa a melhorar a técnica de tocar piano, então tu começa a entrar em uma espiral, né, um jogo de espelhos, tu começa realmente a melhorar o piano. E aí, quando ele viu o Fausto morrer, cara, tocando piano, me deu uma solidão, porque daí eu ia morrer em parte da próstata, imaginária, daí ao mesmo tempo ver o Seria outro você, cara, então. eu me vi morrendo ali, velho. Daí eu disse, nossa, que horror, velho. Mas, no fundo, eu acho que é um personagem que é meio freudiano o negócio, tô falando de mim, obviamente, mas é um pouco a morte do Rui Fausto, é um personagem para mim de um intelectual brasileiro morrer tocando piano em Paris, é um negócio que, sei lá. Eu ficaria com o professor de inglês do Onyx Lorenzoni, né? Eu sempre voltando para os gaúchos, que ele contratou lá para um alto cargo lá de assessor internacional, não sei o quê, ganhando 10 mil, e depois, pela denúncia na imprensa, ele voltou atrás, porque o cara é professor de inglês dele há poucos meses agora, né? E ele contratou esse cara, e aí veio a denúncia toda, e ele descontratou. E o pior de tudo é que ele descobriu, horas depois da descontratação, que o cara era militante do PSOL. Né? Então você fica imaginando. E aí, entrevistado pela imprensa, esse jovem de 24 anos, ele disse, não, eu estava me desfiliando do PSOL, estou um pouco distante daquelas ideias, foi coisa, né, do passado. E eu fiquei pensando assim, porque eu vi isso muito acontecer com amigos de esquerda, com amigos liberais, né? Quando vem uma propostinha, né, o sujeito ele se vende. Eu vi isso acontecer com a esquerda, amigos meus de Porto Alegre, sabe? De esquerda, liberais, que foram trabalhar para o governo petista, falavam mal do PT, né? Aí o PT chamou, eles foram feitos cachorrinhos. E amigos de esquerda que, quando chamados, né, agora pelo Bolsonaro, foram também. Né? E se arrependeram, eu suponho. Então é isso. Obrigado, Natália, por ter participado. Foi um clima muito legal. Obrigado, André Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca. Até a próxima. Podcast, de modo geral.
Foi uma brincadeira de uma aula isso. Eu fazia umas aulas, eu fiz teoria da literatura no doutorado lá na PUC, mas eu fiz algumas cadeiras com o pessoal da escrita criativa, e uma delas era um laboratório para tu experimentar gêneros que tu normalmente não experimentava, e uma das aulas era produzir uma história em quadrinho. E aí eu produzi essa da Escritora Incompreendida. Eu não sei desenhar, então são palitinhos, né? Sempre o mesmo palitinho. E, enfim, eram reclamações de uma escritora que, enfim, estava se sentindo meio estranha naquele contexto, 2013, e não conhecia nada do mercado editorial, estava tentando contato com escritores e editores, e ali as coisas meio que eram espelhadas, né, da minha vida ali para Escritora Incompreendida. Na minha prosa tem um tanto de poesia ali, né? E é engraçado que na minha poesia, eu acho que o tanto de poesia que tem na minha prosa, ela some quando eu vou escrever poesia. Então, a minha poesia é mais... não sei explicar, mais engraçada, talvez, não sei. Engraçado no sentido de esquisita, assim, uma poesia esquisita. Eu acho que eu não quebro bem os versos. Então, eu publico muito pouco, assim. Eu escrevo bastante, eu leio bastante, mas eu não publico... sei lá, porque coincidiu de eu publicar. Eu tenho 2 livros, né, de poesia. Uma plaquetezinha, que eu publiquei com o Marco de Menezes, que é um poeta aqui de Caxias. Sim, grande poeta. Eu adoro Médico. o Marco. Médico. Exatamente, do SUS, vamos dizer. Baita poeta. Mas minha poesia não é muito relevante, assim. São 2 livros, um eu publiquei em 2015, ele ficou esquecido, porque no ano que eu publiquei eu fui pro doutorado de sanduíche na França, e ele meio que ficou esquecido, e quando eu voltei com a Amora, que já estava, né, em processo de finalização quase, né? E o outro foi essa plaquete. E o Amora, ele foi bem, tem ido bem, né?